que habita no abrigo de Deus, certamente muito feliz será. Sobre ele não virá nenhuma, sob suas asas feliz viverá. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer é com Ele, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar. O que habita no abrigo de Deus para sempre seguro estará. Caiam 10.000 ao seu lado, mas a ele não virá mortandade. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer é com Ele, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar. Oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer é com Ele, comunhão, desfrutar e para sempre seu nome exaltar. E para sempre seu nome exaltar. em 2017. Bispo Macedo retorna ao Coreto do Meyer nos 40 anos da Igreja Universal. Quando começamos aqui, eu lembro que a gente vinha de Fusquinha, com caixa de som, era tudo difícil, muito difícil. Eu não comecei aqui neste lugar movido por um desejo pessoal, por uma ambição pessoal, por um sonho pessoal. Não. Havia mais de 8 anos que eu queria servir a Jesus, eu queria pregar, falar de Jesus para as pessoas, mas ninguém me ouvia, ninguém me acreditava em mim, ninguém, nem o meu pastor acreditava em mim, ninguém. E foi para cá que o Espírito de Deus nos trouxe. Aqui se juntavam as pessoas mais infelizes, os drogados,
os bêbados, as pessoas mais rejeitadas da sociedade. E porque o desejo de querer ajudar, essas pessoas se multiplicaram. Mas foi aqui, nesse lugar ermo, difícil, escuro, escuso, que a luz do Evangelho brilhou e fez o que fez. Este lugar marcou a nossa história. Faltam 354 dias para os 50 anos da Igreja Universal. Deus criou o homem para nele habitar, mas os seus desejos o afastam do altar. O plano inicial de Deus perdeu-se nesse mundo. Cada vez é mais difícil um coração reto encontrar. Com tantas vozes deixou-se enganar, e a imagem de Deus deixou de espelhar. Será? Qual é maior, puro ou alta? O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Está chegando o momento que Jesus irá voltar, e então o mundo se destruirá. Só existe uma forma, é se reconciliar. O altar está pronto para lhe santificar. Qual é maior, puro ou alta? A forma que se vê define quem você será. O brilho desse mundo quer de Deus lhe afastar. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo
e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Para abençoar a sua vida, aqui estamos, nossos amigos trabalhadores. Mais uma semana se iniciando, muitos problemas vão acontecer, muitas pessoas vão querer o nosso mal, essa que é a realidade. Sabemos disso, isso aí é uma coisa que acontece todos os dias. O mal sempre se levanta, porém, a palavra de Deus fala assim: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Então, por isso, não importa quantos vêm contra você. Essa que é a realidade. Nos dias atuais, nós temos e estamos rodeados de pessoas que querem o nosso mal. É fato. Pessoas que se assentam ao nosso lado, que estão querendo puxar o nosso tapete. Mas não se preocupe com essas pessoas. Tenha fé em Deus, porque todo esse mal vai cair e você vai vencer. Bom dia, pastor Ademar. Bom dia, Bispo Alexandre. Bom dia a todos os trabalhadores. Maior é o que está conosco do que o que está nesse mundo. Ainda que os problemas, que os inimigos, os maus intencionados se levantem contra você, se você tem a presença de Deus, você está seguro. Você não se preocupa com o mal que vem. Por isso é importante você estar apegado a Ele, a palavra dEle, porque é o que te livra das armadilhas do mal. Por isso, compartilhe a oração de hoje com seus amigos, com seus contatos, para que todos possam receber a mesma direção. Essa que é a nossa fé. Muitas pessoas, pastor Ademar, nos procuram dizendo: olha, os dias têm sido maus. Aonde eu trabalho não tem sido fácil. E aqui no Japão, principalmente, é o que a gente mais ouve. Mas tenha fé em Deus, invista na sua vida espiritual. Nós estamos no caminho aí para o Monte Sião, estamos na fogueira santa de Israel, do Monte Sião, exatamente para isso. Principalmente para isso. Para que você seja cheio do Espírito de Deus. Para que você se torne uma pessoa de Deus. Porque você, uma vez sendo de Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, tenha fé. Você vai vencer. Nós vamos colocar uma matéria que fala um pouquinho a respeito do que acontece aqui no Japão, dos trabalhos que acontecem e como acontecem aqui no Japão. Acompanhe, por favor. O Japão é reconhecido mundialmente por sua organização, disciplina e alto nível de produtividade. Porém, por trás dessa realidade, milhões de trabalhadores enfrentam desafios que afetam sua qualidade de vida. A pressão por resultados, as metas e as longas jornadas fazem parte da rotina de muitas pessoas. Em diversos casos, o trabalho deixa de ser apenas uma fonte de renda e passa a impactar diretamente a saúde física e emocional. Entre os trabalhadores japoneses, estão entre os principais desafios a cobrança constante por resultados, as longas jornadas e a dificuldade em equilibrar a vida profissional e pessoal. Essa rotina pode levar ao estresse, ao cansaço extremo e ao esgotamento. Já entre os brasileiros que vivem no Japão, além da pressão comum ao ambiente de trabalho, existem desafios específicos, como a barreira do idioma, as diferenças culturais, o trabalho físico intenso, a saudade da família e a adaptação a uma nova realidade. Especialistas destacam que cuidar da saúde mental, reservar momentos de descanso, fortalecer os relacionamentos familiares e buscar apoio quando necessário são atitudes importantes para enfrentar essas dificuldades. Mais do que uma fonte de renda, o trabalho deve contribuir para uma vida digna, equilibrada e saudável. Valorizar as pessoas é essencial para construir ambientes de trabalho mais humanos, produtivos e sustentáveis. Mas, se hoje a pressão, a ansiedade, o cansaço ou os desafios do dia a dia têm pesado sobre você, saiba que existe um lugar onde é possível encontrar paz, força e direção para seguir em frente. Participe de uma reunião em nossa sede nacional, em Hamamatsu ou em uma igreja universal mais próxima de você. Aqui, você encontrará uma palavra de fé, fortalecimento e salvação. Esperamos por você! Nós estamos à sua espera. Você pode comparecer a uma das nossas igrejas universal do Reino de Deus ainda hoje.
as igrejas já estão com as portas abertas, já desde bem cedo e até tarde da noite. Hoje, principalmente segunda-feira, nós fazemos um trabalho para ajudar, principalmente os trabalhadores, não é isso, pastor Ademar? É um trabalho que nós falamos da prosperidade com Deus. E às vezes as pessoas ficam aí a murmurar, a reclamar que as suas vidas não estão andando para frente, mas seria bom que você tomasse uma decisão, inclusive estamos na semana da decisão, e chegasse a uma das nossas igrejas ainda hoje. Porque uma vez você chegando a uma das nossas igrejas hoje, ali vai ter um Joel, ali vai ter um homem de Deus lhe dando uma direção para que a sua vida financeira, a sua vida econômica, ela venha a ser transformada. Porque fato é, ô pastor Ademar, que muitas pessoas trabalham muito, né? O povo aqui no Japão trabalha bastante, não é isso? Não é falta de trabalho, nem é falta de trabalhar. Mas muitos estão aí com falta da direção, tendo essa direção de Deus. Então tudo que se faz tende a ser melhor e, obviamente, glorifica a Deus. O esforço físico, ele traz um resultado, mas ele não consegue te sustentar. E muitos, no afã de prosperar, de conquistar, vêm para o Japão com esse objetivo e vê que a realidade aqui é outra. Dentro das fábricas existem suas dificuldades, a carga horária de trabalho. Eu estava conversando com o pessoal ontem, me perguntando para eles quais as dificuldades do trabalho. E aí eles começam a falar do horário. Aqui tem vários tipos de horários. Tem o Yakin, que eu trabalho à noite apenas, o Hirokin, que é só de dia. Só que aí entra Nikotai, Sankotai, Explica aí. que trabalha 3 dias, folga 1, uma semana de dia, uma semana de noite. Então eles não se adaptam ao horário, né? E quando eles estão se acostumando com o trabalho de dia, eles vão ter que entrar de noite. Então o físico, o corpo, ele não suporta isso, né? E aí tem o Zangueô, a carga horária que é puxada, muitas fábricas pedem para fazer Zangueô e eles precisam fazer o Zangueô, então a sua maioria geralmente não nega, porque precisa de ganhar um pouco mais. E o físico esgota, aí entra, aí outra coisa que eles falaram é a convivência dentro da fábrica. É difícil. Que às vezes é um querendo puxar o tapete do outro, que acontece muito, há muita intriga dentro das fábricas, muitos problemas, às vezes, entre os próprios brasileiros, Só uma né? pergunta, isso que eu ia perguntar, entre os brasileiros e japoneses ou entre os brasileiros, como é que é? Varia, tem entre os japoneses, mas a maioria que falou, às vezes, é entre os próprios brasileiros. Que existe essas intrigas, coisas que às vezes não se bicam um com o outro e começa a falar mal um do outro. Então, são os problemas que se enfrentam dentro das fábricas. Aí a pessoa já está com o emocional abalado, porque está longe da família, já está há algum tempo aqui no Japão, quer voltar para o país de origem, mas não tem condições, então a pessoa fica com o psicológico dela abalado. E isso começa a influenciar no trabalho dela. Começa a influenciar na família, no casamento, e vira um problema, uma bola de neve. Então é importante essa pessoa entender que a prosperidade é com Deus. Não que você vai deixar de trabalhar, mas você vai receber uma direção. Por isso que a reunião de segunda-feira ela é uma reunião forte, porque você recebe uma direção através da palavra de Deus para que você possa vencer, primeiro, a si mesmo. Porque muitas das vezes o maior inimigo seu é você. A maior dificuldade que você tem é lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. E se você não tiver uma cabeça no lugar, aqui no Japão você se perde, que é o que acontece com muitos. As pessoas chegaram aqui com várias coisas e perderam. Com o passar dos anos foi se perdendo. Perdeu o casamento, perdeu a família. Tem gente que já trabalhou em várias províncias. Eu não digo nem cidade, mas províncias, porque ela não consegue parar num serviço. Ela vive arranjando problema, vive tendo discussões, e a ponto das empreiteiras já não querer contratar mais ela fica ali, né? Com o nome ali sujo nas empreiteiras, e aí a pessoa fica desempregada. E todo mundo sabe que um dia parado aqui no Japão, 1 hora, né, a maioria ganha por hora, 1 hora sem trabalhar, você perde. Porque as contas vão chegar, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar as suas contas do seu dia a dia,
e a pessoa vai se desesperando. Aí ela tem que ficar na dependência de seikatsu, fica presa a isso e não muda. Então são várias as situações que levam a pessoa a se prender. Por isso você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Uma vez você dando ouvidos à voz de Deus, porque Deus é o mais interessado em que a sua vida seja abençoada, porque é através da sua vida que Deus ele vem a ser glorificado. Por isso eu queria repetir para você essa palavra que Deus nos deu aqui pela manhã. Mas eu quero reiterar o convite hoje em todas as nossas igrejas. Você vai comparecer a uma das reuniões de hoje, não importa o seu credo religioso, não importa se você tem a sua denominação, não importa se você não tem credo religioso algum, se você não vai a nenhuma igreja, a nenhuma religião, se você quer ajuda, principalmente dentro do que foi explicado aqui agora, para você sair dessa situação, para você começar a viver pelo menos uma vida digna, então compareça a uma das nossas igrejas hoje, porque ali é Deus quem vai falar através do pastor, do servo que vai estar ali ministrando a reunião. Então preste bastante atenção mais uma vez nessas palavras. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Então, vamos ler aqui essa explicação. Olha o que diz. Por isso não importa quantos vêm contra você, não importa quão fortes e poderosos seus problemas aparentam ser. A promessa é que Deus guerreará por você, como já vimos nos dias anteriores. Ele mesmo prometeu isso aos que creem, aos que permanecem fiéis a Ele e praticam suas palavras. Essa aqui é a realidade. Imagine você, meu amigo, minha amiga, tendo o próprio Deus guerreando por você. Agora, para tanto, você precisa pegar a vida que você tem e colocar à disposição de Deus. Porém, mas isso é uma decisão que a pessoa toma. Porque, afinal de contas, a vida é nossa. A vida é sua. Mas se você decide pegar essa vida que pertence a você e entregar no altar de Deus, então esse Deus assume a responsabilidade, esse Deus vai estar à frente, e com esse Deus à frente, como nós estamos falando, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Ele vai ajudar você. Vamos até Nagarrama agora falar com o pastor Roberto. Bom dia e bem-vindo, pastor Roberto. Bom dia, bispo, bom dia, pastores e todos que acompanham a programação. Essa pessoa, esse trabalhador, bispo, ela tem que entender que a gente é limitado, né? O ser humano é limitado. A gente tem uma certa força, uma certa condição. Mas Deus não. Deus, ele é infinito no poder dele. E às vezes essa pessoa, ela pensa que é uma religião, pensa que é ir à igreja. Enfim, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com frequentar a igreja. Tem a ver com Deus, com o poder de Deus. Porque talvez essa pessoa ela já foi para muitas igrejas, já teve muitas religiões, já recorreu a tantas pessoas, mas não adiantou. Só que quando Deus, a pessoa faz uma aliança com Deus, ela tem Deus, a direção de Deus, então Deus coloca ela sempre um passo à frente. Sempre vai dar condições para ela que ela não tem, porque é para isso que nós buscamos a Deus. É exatamente para que Ele faça pela pessoa o que ela não pode fazer, o que ela não tem condição de fazer. E uma vez, como foi dito, bispo, falar, toma essa decisão porque está nas mãos dela. A gente está aqui para dar para essa pessoa a oportunidade, mas está nas mãos dela a decisão de tomar essa atitude para que ela possa ver então as coisas mudarem. Deus ser favorável a ela, e ela aqui no Japão, bispo, mesmo sendo estrangeira, mesmo que as coisas não estejam favoráveis a elas, mas Deus, Ele abençoar. Escrito aqui está o pastor Ademar e pastor Kawakami, mesmo que sejamos fracos e inexpressivos aos olhos do mundo, já somos vencedores de qualquer guerra em que o nosso Senhor estiver. Por isso a reunião é chamada de prosperidade com Deus, para que a gente inclua Deus na nossa vida. Porque Deus estando presente, então Ele vai nos ajudar. Vamos falar agora então com o pastor Kawakami. Bom dia, bispo Alexandre, pastores e a todos. Até mesmo como o senhor leu no versículo, né, bispo? Um só homem perseguirá 1000, quando Deus está na direção de tudo. Mas o que nós vemos hoje na realidade aí fora é que milhares têm sido perseguidos só por um, que é o mal.
não têm conseguido vencer, não têm conseguido sair da situação que estão vivendo. Porque, inclusive, como hoje é a segunda-feira da mão de Deus, tem pessoas que estão com os problemas somente na mão dela, tá enfrentando situações que ela sabe que não pode vencer e não pedem ajuda, não conseguem sair daquela condição, mas é justamente isso que está sendo oferecido. Deus se coloca à disposição para que tudo que nós não conseguimos sozinhos, possamos contar com Ele. Mas há uma diferença de falar, eu coloco tudo na mão de Deus como um ato de desistir de lutar, e quando a pessoa coloca tudo na mão de Deus, com o ato de contar com a ajuda de Deus. E é isso que está sendo oferecido. Porque quando nós estamos vivendo e lutando com a ajuda dele, com a mão de Deus, com a voz de Deus a nosso favor, é impossível que a situação de problemas não venha a ser resolvida. Exato. Daqui a pouquinho os senhores vão estar participando do momento da oração. Agora eu vou pedir aqui para o pastor ler alguns comentários. Nós temos aqui a Célia Takeshima, ela diz bom dia a todos os pastores, ela cita o nome dos pastores aqui, a dona Dinha, ela diz Caleb Dias conectado na fé. Temos aqui também a Josefine Reyes, ela diz bom dia, assistindo de Tóquio, com fé, ela coloca, a dona Aparecida Yamashita está aqui conectada também. Está aqui o Marcos Antônio Okubo, ele diz bom dia a todos, Deus abençoe, conectado na programação e pede oração aqui pela família e pelos amigos dele, a Neide Baba, ela diz Deus abençoe essa semana e ela pede oração pela família Baba, eles são lá de Nagoya. Temos também aqui a dona Manci, põe uns comentários que não dá para entender, Brasília Jiu-Jitsu, misericórdia, Deus. Tem aqui a Tina Matos, oração para a minha família Matos, Camada, ela cita aqui o sobrenome da família. A Luciana de bom dia a todos, Deus abençoe, Comac na fé. A dona Nilza cita alguns nomes aqui, a dona Alice, o seu Jair, diz bom dia, que Deus abençoe a todos. A Carolina Mineide na Garrama está conectada. A Paula Baba, ela diz assim, bom dia, Deus abençoe a sua vida e de todas as nossas famílias, que o Senhor tenha o acesso total em nossas vidas, para nos moldar conforme a sua vontade, e assim em tudo possamos honrá-lo. A Cláudia Yamaguchi, ela diz, bom dia a todos, peço oração por toda a minha família e familiares, e todos os trabalhadores da obra de Deus, FJU, lá de Suzuka. Sayuri Tanaka, também ela cita aqui alguns nomes para oração, e daqui a pouco nós estaremos unindo a nossa fé. Vamos unir a nossa fé, né? Brasília Jiu-Jitsu, né? É forte, hein, pessoal? É uma das atividades que a gente tem do FJU no Japão, né? Caso você queira participar, procure aí o seu coordenador da FJU da sua igreja. E caso tenha aí o Brazilian Jiu-Jitsu acontecendo aí na igreja aí onde você atende, então você vai poder participar gratuito, tá bom? Fica aí a dica. Nós vamos, pastor Ademar, daqui a pouquinho fazer a oração. E aqui diz assim, né? Deus estará por nós, mas Ele só estará por nós se permanecermos na disciplina do reino de Deus. Essa promessa, e muito bem falado pelo pastor Kawakami, né? A gente vê aí, em muitos lugares, uma pessoa contra milhares. Mas quando nós nos submetemos a Deus, um só homem dentre vós perseguirá a 1000. Muito interessante. Pense nisso. Veja o poder que você passa a ter uma vez você sendo de Deus. E é óbvio, para você ser de Deus, você tem que entregar a sua vida para Ele. Você tem que se arrepender, por exemplo, dos seus pecados, você tem que se limpar. Porque, obviamente, Deus, Ele que é limpo, não vai habitar naquilo que ainda está sujo. Mas uma vez você decidindo se limpar e se limpando, então Ele vem e habita em você. E você, então, passa a ter essa condição de se levantar e prosseguir e vencer. Diz assim, essa promessa é exclusiva para aqueles que creem, que se entregam 100% a Deus e obedecem a sua palavra. Obedecem com integridade de espírito, obedecem com todas as suas forças, pois querem fazer parte deste reino. Se você é um desses, hoje é o dia, hoje é o dia de se lembrar de que você, com Deus, é capaz de perseguir 1000 e sair vitorioso. Hoje é o dia de se lembrar de todas as promessas que Ele já fez. Essa é a fé que transforma meninos em gigantes. Essa é a nossa fé. O pastor vai estar agora falando com você, especialmente do que acontece hoje em todas as nossas igrejas universal. Pastor Ademar. Hoje é a segunda-feira da mão de Deus. E
tem coisa que você só vai vencer com a mão de Deus, permitindo que Deus ele coloque a mão. A pessoa que está no fundo do poço, só a mão de Deus pode tirá-la de lá. A pessoa que está enfrentando uma dificuldade, uma dívida, ela está com o nome dela está na mão dos agiotas. Essa pessoa tem que transferir a situação dela para as mãos de Deus e confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso, hoje, nós estamos convocando todos que precisam fazer isso. Colocar na mão de Deus é confiar, é crer que Ele tem a mão dele estendida para abençoar. A mão de Deus não está encolhida, mas ela está estendida para poder abençoar, para poder livrar, para poder te alcançar nesse sofrimento que você está vivendo, nessa situação difícil que você está lidando na sua vida. Por isso, hoje nós estaremos fazendo esse clamor em toda a Igreja Universal espalhada pelo Japão. Você vai trazer escrito o valor da dívida, o problema que você está enfrentando, você vai colocar sobre o altar que representa a mão de Deus e nós estaremos clamando pelo seu livramento. Fica aí então o convite. Você vai colocar na mão poderosa de Deus, nessa mão que tem poder para transformar a vida de todos aqueles que se submetem a ela, que se entregam a ela. Aí em Nagahama, se essa pessoa queira participar, o endereço e os horários aí, por favor, pastor Roberto. Nós estaremos aqui na província de Shigaken, Nagahama-shi, Hirakatacho, 1294, na Rota 2. Os horários, logo mais às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde, e especial 8 da noite, bispo. Roberto, e aí em Shiga, o pastor Kawakami? Nós estamos aqui na província de Shigaken, Konanshi, Ishibeguchi, 1-10-20, bem aqui na Rota 4, próximo ao restaurante Sukiá, logo mais às 8, às 10, às 15 e às 8h30, esperando as pessoas para vir lutar junto com Deus. Vamos ler mais comentários, por favor. Nós temos aqui a Luciana, ela fala: sofri por muito tempo perseguição no serviço, a ponto de ter medo de trabalhar. Eu tentava por mim mesmo resolver quando decidi entregar nas mãos de Deus. Ele não demorou em resolver. Hoje trabalho em outro setor. Quando Deus coloca a mão, não há nada que resista. Olha que legal. A Mayumi fala assim, é verdade. Antes, fui em várias igrejas e até quis morrer. Mas quando cheguei à Igreja Universal, ouvi a palavra e pratiquei. Houve transformação. Ela coloca aqui, Deus é fiel. Tem o Joey aqui, ele diz, bom dia, Bispo Alexandre, pastores, povo de fé. Que Deus abençoe a todos. Toyohashi conectado. A Cristiane Colombana, ela coloca aqui e pede oração pela família. A Vera Ramos, ela diz assim, bom dia, bispo e pastores. Antes de trabalhar por conta própria, trabalhei por 8 anos na fábrica. E fui muito abençoada. Não por minha condição, mas porque Deus me abençoou. Nunca deixei de fazer as coisas de Deus. Algumas vezes fui confrontada, mas Deus não permitiu que nenhum mal me sucedesse. Mas, com um detalhe, também, sempre dei o meu melhor. O meu trabalho era de qualidade, por isso não puderam me prejudicar. E Deus na frente de tudo. Cane na fé. Coloca aqui a dona Vera, o Koga de Uatra, de bom dia, bispo, pastores, pede oração aqui pela família. Aparecida Ribeiro, ela diz assim, pastor Fábio, Deus abençoe poderosamente, gratidão. A Regina Ritome, Carolina está aqui também. O Alice, o Jair, falou, eu trabalhei 4x2 e olha, era cansativo, mas usando a fé hoje, faz 1 ano que trabalho somente de dia e folgo aos finais de semana. Olha, isso que o pastor Ademar falou é verdade. Dentro das fábricas há muita inveja, briga, até mesmo entre os japoneses, porque eu mesmo tive que apartar algumas brigas, ele fala, e depois eles me agradeciam, pois me falavam que estava com a cabeça quente por causa dos problemas do dia a dia dentro de casa. Esse é o nosso trabalho, levar a paz a essas pessoas, falando do Senhor Jesus, a eles e os convidando a ir à igreja. Inclusive, cheguei a levar japoneses de onde eu trabalho na igreja. E todos sabem, desde os superiores, japoneses superiores, até os funcionários, operadores de máquina, todos sabem que vou à igreja e eles respeitam, né? Olha que legal. Você veja, né? A condição que Deus dá à pessoa, você vê. Por isso que você tem que se unir a Deus. Não esqueça de uma coisa, estamos indo rumo ao Monte Sião. No dia 2 de agosto, o Bispo Macedo, juntamente com os outros bispos, vão estar fazendo o clamor desde o Monte Sião.
E você que está nessa fé, você que está ali no altar, Deus ele vai se manifestar. Ali as pessoas estão indo para o arrependimento, as pessoas estão indo para o derramamento e as pessoas estão indo para o livramento, quem sabe? Eu não sei de qual dessas coisas você está necessitado, você precisa, mas uma vez você indo até lá e lá se apresentando a Deus, seja qual for a sua condição, esse Deus que nós pregamos é um Deus poderoso, é um Deus que vem transformando muitas vidas por este mundo afora. Testemunhos incontáveis temos mostrado aí nas nossas programações, nas nossas igrejas. E você sabe muito bem que tudo aquilo ali que Deus vem fazendo e está fazendo, Ele não está fazendo pura e simplesmente sozinho, Ele está fazendo porque Ele está contando com pessoas que estão se achegando a Ele para dependerem dEle. E assim sendo, Ele então pode operar. E vai operar na sua vida também. Nós vamos fazer a oração da fé agora, e eu queria lembrar você que neste domingo, aliás, antes de chegarmos no domingo, nesta quarta-feira nós vamos ter a Santa Ceia da Decisão. Nós vamos ter a Santa Ceia da Decisão, especialmente às 8 da noite, você é o nosso convidado especial. Porém, no domingo, nós vamos estar abençoando a todas as famílias dos obreiros em todo o Japão. Então você, obreiro, está aí convocado a trazer um familiar seu, a trazer a sua família, para que neste domingo recebam esta bênção e nós vamos estender essa bênção, não só vai ficar com os obreiros, mas nós vamos estender para todos os membros das nossas igrejas. Nós vamos estar consagrando as nossas famílias a Deus dentro desta fogueira santa de Israel rumo ao Monte Sião, dentro do jejum de Daniel, ou seja, tudo com o direcionamento de Deus, para que possamos, através das nossas vidas, glorificarmos a Deus. O pastor Ademar vai fazer oração aqui agora, vai abençoar a sua vida, o seu dia de trabalho será sim um dia proveitoso. Não tema, creia. Tenha a sua vida nas mãos de Deus e levantem-se, quem tiver que se levantar, venha o que vier, você vai se manter de pé e você vai testemunhar a glória de Deus através da sua vida. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Nosso Deus e Pai, nós agora unimos a nossa fé em oração para apresentarmos a Ti cada trabalhador que nos acompanha, que tem enfrentado dificuldades no trabalho, que tem enfrentado desafios, perseguições. Meu Deus, que o Senhor venha dar forças a essa pessoa, para que ela possa entender que maior é o que está com ela do que o que está nesse mundo. O Senhor disse, meu Deus, que nós seríamos conduzidos e direcionados por Ti. Por isso, não desampare essa pessoa e dê forças a ela para que ela possa prevalecer a todos os desafios diversos que se enfrentam aqui nos trabalhos, meu Deus. Que o Senhor venha dar força para essa pessoa, para que ela venha prevalecer a todos eles. Nós pedimos pelos nomes que estão aqui, por cada pedido de oração, meu Deus, que essa pessoa colocou aqui, meu Pai, nos comentários, e eu peço ao Senhor, meu Deus, que dê a ela direção para que ela possa, meu Deus, ir para o Teu altar. Nós estamos vivendo a semana da decisão, que é uma semana que uma atitude que ela tomar de fé vai fazer toda a diferença. Nós sabemos que tem decisões que não refletem, que não influencia em nada, mas tem decisões que mudam tudo, que reflete diretamente na nossa vida espiritual, na nossa família, no trabalho, e essas decisões guiadas pelo Teu Espírito que faz a pessoa mudar completamente a condição de vida dela. Por isso, meu Deus, a igreja está preparada, meu Deus, todos os dias essa semana da decisão, justamente para que essa pessoa venha com esse objetivo e que o Senhor venha a ser glorificado na vida dela, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar cada um que está vivendo essa fogueira santa do Monte Sião.
cada pessoa que está buscando, meu Deus, a resposta, meu Pai, seja o arrependimento, seja o derramamento do Teu Espírito, seja um livramento, meu Deus, que as Tuas promessas possam se cumprir na vida delas e o Teu nome seja assim glorificado. Por isso nós determinamos a bênção sobre a sua vida, que a chuva temporã, que a chuva serôdia seja derramada sobre você. Nós ligamos aqui na terra e que seja, meu Deus, ligado nos céus. Seja essa semana, meu Deus, uma semana abençoada em tudo, que a vida do teu povo, meu Deus, venha te glorificar aqui nessa terra. É o que nós te pedimos, meu Deus, e entregamos todos em tuas mãos, na certeza da vitória, para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos, e todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Então, abençoados vocês já estão. Agora decidam. O que você quer da sua vida? Você tem que decidir. Se você quer uma vida diferente, uma vida em que você possa glorificar a Deus, tome a decisão correta. Vá até o altar, vá até Deus, entregue-se a Ele. E como bem dito, em toda essa programação, estamos vivendo a semana da decisão. A decisão que você precisar tomar, tome-a. Não espere, tome-a. Porque como também foi dito, tem decisão que a gente toma que não acrescenta nada na nossa vida. Mas tem decisão que a gente toma que transforma a nossa vida. E essa é a decisão que tomamos quando vamos até o altar. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui na nossa sede nacional, em Hamamatsu-shi, Chuo Kitateira de Machio 211-19, aqui na Avenida Ekinodori. Arigatou gozaimashita. Zeriokoshi kudasai. Todas as grandes realizações passam pelas mãos de alguém. Uma mão pode abrir uma porta, pode assinar uma nova oportunidade, pode transformar uma ideia em um grande projeto. Pode construir, pode produzir e fazer a vida avançar. Porém, existem situações que nenhuma mão humana consegue mudar. Somente a mão que não conhece limites. A mão que abriu o mar, que levantou os caídos, curou os enfermos e até hoje transforma histórias impossíveis. A poderosa mão de Deus. E ela está estendida para todo aquele que crer e buscar. Nesta segunda-feira, 20 de julho, a segunda-feira da mão de Deus com a bênção para os bancários. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Em Hamamatsu e em todos os templos da Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar.